Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse vídeo, que se soma, né, a uma pequena série que nós temos aqui no canal, dedicado à história do Espiritismo, etc., é trazer a lume aqui informações de como é que, afinal, as notícias vindas da Europa, né, chegaram ao Brasil no tocante ao Espiritismo. Tá certo? Lembrar que o Espiritismo, ou o moderno espiritualismo, né, na denominação, na terminologia americana e, enfim, e britânica, surgiu e desenvolveu-se, atingiu um certo estado de maturação nos Estados Unidos. Partindo de lá, chegou até a Europa, né? Enfim, seria codificado na França, né, por Kardec, enfim, como sabemos, né? Mas aí então, meados aí do século XIX, né, e estamos aí em 1853, a questão é como é que as notícias, as primeiras notícias sobre o Espiritismo chegaram até o Brasil, tá certo? Mais uma vez, nós vamos aqui utilizar excertos então do livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de autoria de Zeus Vantuil, editado pela Federação Espírita Brasileira. Na página 128 do livro, então, o autor nos esclarece. Enquanto na Europa se multiplicavam, com fins de estudo ou de recreação, as experiências com as mesas girantes, discutindo-se à torto e à direito sobre a legitimidade ou sobre a explicação do singular fenômeno, veremos o que se passava na América do Sul. O grandioso movimento preparatório do Espiritismo, organizado e dirigido pelos Espíritos do Senhor, repercutira, como era natural, nas plagas brasileiras. A corte do Rio de Janeiro parece ter sido o lugar onde primeiro aportaram as notícias vindas do velho mundo concernentes à curiosa, entre aspas, loucura das mesas. Quase que imediatamente, depois dessas revelações provenientes do exterior, grupos diversos se constituíram na capital do Império para comprovar a realidade dos fenômenos, havendo a princípio, como é lógico, mais espírito de simples curiosidade que propriamente interesse científico na maioria dessas reuniões. Então, tão logo as notícias chegaram aqui ao Brasil, né, as notícias, informações mais detalhadas, como afinal ocorriam, como eram realizadas essas sessões das chamadas mesas girantes, inclusive começaram a se constituir grupos, né, para reproduzir aqui aquelas experiências. As buscas que efetuamos em inúmeros jornais da época de diferentes estados da União levam-nos a supor que o velho e respeitável Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, atualmente com mais de um século de existência, foi o primeiro órgão da imprensa brasileira a estampar notícias acerca das mesas girantes. E pelo que pudemos averiguar, 14 de junho de 1853 é que o povo carioca tomou conhecimento através da seção exterior, correspondência do Jornal do Comércio, dos fatos que então empolgavam principalmente os Estados Unidos e a Europa. O correspondente em Berlim, provavelmente o médico e escritor português Dr. José de Gama e Castro, transmitia, com a data de 18 de abril, entre outras notícias, a boa nova seguinte: não há neste momento uma reunião em Alemanha na qual não se fale na nova importação americana. Um parêntese aqui, né? Enfim, está se referindo a sessões que ocorriam na Alemanha, mas fala aqui da nova importação americana, ou seja, mais uma vez, o espiritismo, então, o novo espiritualismo, enfim, com mesas girantes, tipologia, mesopsicografia, etc., iniciou-se nos Estados Unidos e de lá migrou para a Europa. Mas enfim, não há neste momento uma reunião em Alemanha na qual não se fale da nova importação americana, The Moving Table, mesa girante, né? E não se experimente mais de uma vez o fenômeno. Parecendo-me que a sua descrição poderá interessar aos seus leitores, passo a referir o que vi. O correspondente descreve a seguir a maneira de se obter, tal como tiver ocasião de observar, a rotação da mesa e do chapéu, enumerando com alguma minúcia diversas condições para se conseguir o objetivo em vista, enfeixando suas informações com uma espécie de convite aos estudiosos. É de esperar que os homens que gozam de grande autoridade nas ciências
se dignem examinar um fenômeno de cuja existência ninguém pode duvidar e que provém de uma causa simples e natural e que o expliquem de maneira que possa satisfazer a curiosidade pública. Né? Então essa notícia foi publicada no Jornal do Comércio, inclusive. Nessa notícia, inclusive, descreve-se com detalhes, né, como as experiências eram realizadas, etc., o que evidentemente ensejou a que elas pudessem ser reproduzidas aqui no Brasil. E tão logo, né, os habitantes da corte ali, os cariocas de então, tiveram notícia, passaram, como o próprio autor descreveu antes, a organizar grupos e a tentar reproduzir, né, aqui aquelas experiências que já houveram a essa altura efetivamente se espalhado por toda a Europa. Né? O autor depois faz a referência aqui a uma notícia de 30 de junho, né, de 1853, enfim, dando continuidade aqui a essas informações. Mais adiante, o Venerável Diário de Pernambuco, quer dizer, outro jornal do país, no caso aqui um do Nordeste, né, uma das grandes capitais do Nordeste, enfim, já também propagando a notícia. O Venerável Diário de Pernambuco, cuja publicação se iniciara em Recife, ele vai falar um pouquinho aqui sobre o jornal, né? Enfim, em seu número de 2 de julho de 1853, então no número de 2 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco, punha o povo do Leão do Norte ao par dos fatos que então atraíam a curiosidade geral dos europeus. Na seção exterior, de notícia procedente de Paris e datada de 20 de maio, contava o correspondente que não se pode pôr pé em um salão sem ver toda a sociedade em torno de uma mesa redonda, tendo cada um o dedo mínimo apoiado no do vizinho e esperando todos em silêncio que a tábua queira voltear. No outro ponto, lê-se o seguinte: nossa Academia de Ciências está embaraçada. Ela não quer admitir um resultado contrário às leis da física, mas há um fato, e se ele prova alguma coisa, é certamente a nossa ignorância de certas relações entre o ser animado e a matéria bruta. E arrematando sua longa dissertação, dizia o correspondente: chame ao nosso mundo bem velho. Chama ao nosso mundo bem velho. Ao ver o que se passa, parece que ele está ainda na infância e que nossos netos hão de ver coisas estranhas. Em verdade, desejar-se-ia viver por curiosidade. Depois faz referência aqui a um outro número do Jornal do Comércio, ainda de julho de 1853. Enfim, a notícia chega à corte, no Rio de Janeiro, publicada no Jornal do Comércio, e depois começa a se alastrar por outros jornais do país, de forma que ainda em 1853 todo o Brasil já tomara conhecimento, né, das famosas mesas girantes, inclusive com detalhes suficientes a ponto de, no Rio de Janeiro, por exemplo, a constituírem-se grupos a fim de reproduzir aquelas experiências. Já na página 134, o autor nos informa: em 11 de julho de 1853, o Diário de Pernambuco transcreveu sob o título As Danças das Mesas, longo artigo assinado por Corsat e originalmente publicado no Courrier, enfim, um jornal francês aqui. O articulista referia-se às experiências feitas na Alemanha, nas cidades de Berlim, Breslau, Viena, Heidelberg, etc., frisando que os jornais mais sérios, como a Gazeta de Leipzig, a Gazeta de Weser, a Gazeta de Colônia, subscreviam como verdades inegáveis. Né? Então, uma notícia publicada no jornal francês haverá sido aqui reproduzida. Né? 2 dias depois, em 13 de julho, no citado diário recifense, o Dr. Sabino Olegário Ludgero Pinho dá à publicação um trabalho seu com o título de Magnetismo, no qual conta ter procedido em sua casa a experiências com respeito ao palpitante fenômeno do momento, as mesas girantes. Né? Descreve os resultados satisfatórios que ele e diversos amigos conseguiram obter, com um prato, um chapéu e uma mesa de 3 pés, citando depois os nomes daquelas pessoas, todas conhecidíssimas na sociedade do Recife de então, entre as quais sobressaía o nome do irrequieto e famoso general José Inácio de Abreu e Lima. Né?
Enfim, Abreu e Lima, que, salvo engano, inclusive é nome de bairro hoje atualmente em Recife, né? Enfim, uma figura notável da sociedade pernambucana. Então, não, perdão, Abreu e Lima é um município, né? Abreu e Lima é um município vizinho a Recife. Quando está chegando em Recife, você passa ali por Paulista, Abreu e Lima, etc. Mas enfim, figuras notáveis da figura da sociedade recifense, né, pernambucana, ao terem notícias aí dos jornais, né, Diário de Pernambuco nesse caso, os jornais inclusive traziam notícias com requintes, né, de detalhes, de forma tal que pessoas puderam reproduzir as experiências e obtiveram fenômenos, enfim, conseguiram reproduzir os fenômenos aqui em solo brasileiro, né? Enfim, tanto no Rio de Janeiro quanto em Recife nesse caso. E inclusive essas experiências, o sucesso delas foi presenciado, atestado, né? Até porque as pessoas participaram dessas experiências por figuras notáveis da sociedade, né? Como aqui Abreu e Lima. Né? Enfim, o fenômeno das mesas girantes, a pouco e pouco, espalhava-se também pelo Brasil. Né? Então a rota cronológica foi aí surgimento nos Estados Unidos, migração para a Europa, chegando ali na Escócia, Inglaterra, enfim, no Reino Unido, passando para a Alemanha, Itália, França e de lá, essencialmente, né, através de correspondentes, né, que traziam notícias da França, chegando até o Brasil. Né? Lembrar que nessa época o Brasil era muito influenciado pela cultura francesa. Né? O chique não era saber falar inglês, era saber falar francês. Né? Filhos de famílias abastadas do Brasil iam estudar na França e por aí vai. Né? Então, natural que, né, as notícias tenham chegado aqui através de correspondentes que nos traziam notícias ali da França ou reproduzindo, inclusive, jornais brasileiros reproduzindo notícias de jornais franceses. Mais adiante aqui, Zeus Vantuil então nos informa. A novidade das mesas girantes rapidamente se espalhou por outras cidades importantes do Brasil e em pouco tempo não havia ninguém que não tivesse conhecimento, pelo menos de ouvido, do estranho fenômeno giratório. Eram as tais mesas tão populares naquela época quanto são hoje os enigmáticos discos voadores. É assim que lá na terra de Bezerra de Menezes, o Ceará, surgia nas colunas do jornal bissemanário O Cearense, em seu número de 15 de julho de 1853, a primeira notícia sobre o fato em pauta, provavelmente da cidade do Recife. Com data de 3 de julho, segui então, para o referido periódico de Fortaleza, sucinta notícia, nos seguintes termos. Né? Enfim, provavelmente o Jornal do Ceará estava aí a replicar, né, notícia originariamente publicada no Diário de Pernambuco, mas enfim, já passava aí de Recife para a outra grande capital do Nordeste, no caso Fortaleza. A notícia, então, estampada no jornal O Cearense, em 15 de julho de 1853, dizia o seguinte: apareceu agora em França um fato que despertou sumamente a curiosidade pública. Quero falar-lhe das tábulas volteantes, tables tournantes em francês, né? Que, embora tenham sido inventadas na América Inglesa, os franceses deram carta, de naturalização. Quer dizer, o autor, uma vez mais, fazendo referência ao fato de que esses fenômenos começaram nos Estados Unidos. Bom, quer vós me ser, né, saber os efeitos dessas tábulas? Figure uma sala e uma porção de pessoas em torno de uma mesa redonda, tendo cada uma o dedo mínimo apoiado no do vizinho e esperando todos em silêncio que a tábua queira voltear. Nessa posição ficas 15 minutos e até uma hora, e durante esse tempo a mesa vai arrastando em seu movimento os experimentadores contentes e admirados. Esta experiência pode se repetir com uma multidão de objetos inertes e o efeito se opera pelo fluido magnético que lhes comunica o impulso e produz o movimento. À vista disso, o magnetismo tem direito a ser acreditado como uma verdade e a não ser julgado um conto de fadas. Quer dizer, dá-se uma interpretação aqui baseada no magnetismo animal relativamente aos fenômenos. Bom, o mesmo jornal, né, o Cearense, em 2 de agosto, transcrevia, nos dias Zeus Vantuil, sobre o fenômeno das mesas, pequenos parágrafos de alguns periódicos europeus, né, enfim,
O jornal trazia então aqui reprodução de jornais europeus, franceses, né? La Presse, La Patrie, o Correio de Lyon e por aí vai. Mas enfim, como disse, né, a influência francesa nessa época era grande e é natural que as notícias viessem, sobretudo da França, daí talvez até essa impressão nossa de que, né, tudo houvera começado na França. Mas enfim, o que não é o caso, né? E para fechar então, nos diz Zeus Vantuil aqui na página 142. Evidentemente são excertos, né? O capítulo aqui é um pouco mais extenso do que isso e tem mais detalhes. Mas enfim. A curiosidade e o interesse gerais deram ensejo a que o ilustre magistrado, político e escritor Henrique Veloso de Oliveira, homem de vasta erudição e opulento tradutor, desse à luz, por essa época no Rio de Janeiro, uma obra estrangeira, por ele traduzida com o nome de O Mistério da Dança das Mesas, desenvolvido e publicado por um católico, né? Então, no Rio de Janeiro, né, uma figura ilustre da sociedade deu-se ao trabalho, né, de traduzir essa obra e publicá-la, o que mostra que já havia interesse, curiosidade, né, enfim, das pessoas. Quer dizer, não chegamos a ter notícias aqui na obra de Zeus Vantuil se a coisa virou uma verdadeira febre realmente, né, como na Europa, né, na Alemanha, na Inglaterra, na França, a coisa realmente pegou fogo. Mas em todo caso, houve realmente um grande interesse, né? E a coisa realmente alastrou-se a ponto de uma figura ilustre da sociedade, né? Um magistrado político, escritor, etc., Henrique Veloso de Oliveira, dar-se ao trabalho de traduzir uma obra com esse título, né? O Mistério da Dança das Mesas, desenvolvido e publicado por um católico. Fechando então as palavras de Zeus Vantuil. Foi essa mais uma excelente contribuição para o melhor conhecimento entre nós do que se passava além-mar, levando ainda os céticos pirrônicos a meditar mais seriamente sobre o assunto. Então, em 1853, com notícias vindas essencialmente da França, né, chegava ao Brasil, ao Rio de Janeiro, depois Pernambuco, depois Ceará, outras capitais por certo, né, notícias sobre o fenômeno das mesas girantes, que então se tornaram a verdadeira coqueluche na Europa, né? E inclusive pessoas aqui, com as instruções detalhadas que eram publicadas nessas notícias, conseguiram reproduzir, né, o fenômeno também em solo brasileiro, com a participação inclusive de figuras ilustres da sociedade que puderam atestar a veracidade dos fatos, né? Dessa forma, então, né, em 1853 já, ou seja, 4 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, né, toda a fenomenologia associada, né, ou melhor dizendo, não toda, né, mas enfim, parte dela pelo menos, essa parte, né, das mesas girantes, né, o autor não chega a nos informar aqui se chegaram, como na Europa, a obter comunicações, né, com espíritos batedores, etc. Dá essa impressão que ficou-se apenas especificamente com o movimento das mesas e não partindo-se para comunicações inteligentes, né, através de batidas, de pancadas das pernas das mesas, etc. O autor não nos relata isso, ao menos nesse ponto do livro, tá certo? Mas enfim, antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, 4 anos antes, a notícia aqui do fenômeno das mesas girantes, né, a partir do que virou verdadeira febre na Europa, chegava também ao Brasil e era aqui reproduzida, dando conta, né, também aqui em terras brasileiras, desses primeiros fenômenos que trouxeram a lume a fenomenologia espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até o nosso próximo vídeo.